Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências, aula de número 8 do oitavo ano, com o tema Nutrição dos Organismos. Na aula de hoje, nós vamos entender o que é o processo de nutrição, tá? E como os sistemas trabalham em conjunto, né, para fazer as etapas desse processo. Vamos começar, acompanhe comigo na telinha, dando uma definição do que é a nutrição, tá? A nutrição é o processo de consumo, absorção e utilização dos nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento do corpo, tá? E o que são os nutrientes? São substâncias químicas encontradas nos alimentos, tá bom? Então, alguns sistemas do corpo trabalham em conjunto para fazer esse processamento dos nutrientes que nós adquirimos através da alimentação, tá bom? Existe uma classificação básica dos nutrientes, né, em macronutrientes e micronutrientes. Nós vamos trabalhar essa classificação, tá? Primeiramente. Então, acompanhe comigo na telinha. Nós temos dois grupos de nutrientes, os macronutrientes e os micronutrientes. Macronutrientes são aqueles que o corpo necessita em maior quantidade, né? E estão abundantemente presentes nos alimentos. Os principais grupos de macronutrientes que existem são os carboidratos, né, que são pães, massas, né, que fornecem energia, glicose e açúcar para o organismo. Nós temos o macronutriente proteína, que são encontrados nas carnes, né, vermelha, branca, tá bom? E nós temos os lipídios, né, que são as gorduras, tá? Então, todos esses são exemplos de macronutrientes, né? São nutrientes que nosso corpo precisa em maior quantidade, tá? E nós temos também os micronutrientes, né, que são aqueles necessários em pequenas doses para o bom funcionamento do organismo, né? Geralmente nós encontramos micronutrientes, né, em frutas, legumes, verduras, tá? Então nós temos aí as vitaminas e os minerais como os principais representantes dos micronutrientes, tá? Nós precisamos em pequenas doses para o bom funcionamento do organismo, tá? Então essa classificação de micro e macronutrientes, ela é muito importante, tá? Partindo agora para o processo de nutrição em si, tá, gente? Primeiramente, né, o primeiro sistema que está envolvido ali no processo de nutrição é o sistema digestivo, né? Que, como vocês podem acompanhar na telinha, é o sistema que faz a quebra dos alimentos em partículas menores e faz o aproveitamento dos nutrientes, tá? Então, os nutrientes vêm do alimento, né? O alimento ele entra no nosso corpo através do sistema digestivo, né? Ali pela boca, depois passa pelos outros órgãos, tá? Então, ali na telinha vocês têm ali uma ilustração dos órgãos que compõem o sistema digestivo, tá? E nós vamos esboçar aqui, assim, bem resumidamente, como é que funciona essa etapa do sistema digestivo, tá? Então, na boca, o alimento entra, né? Ele já é triturado ali pelos dentes, né? Uma trituração mecânica. Essa trituração é importante porque pega o alimento, tritura em pedaços menores, e isso facilita a ação das enzimas e suco digestivo, tá? Então, há uma trituração mecânica pelos dentes, a ação da saliva, que já começa a digerir alguns nutrientes, tá? Então, você mastiga o alimento, ele desce pelo esôfago, tá? E aí ele já vai para o estômago, né? O estômago e o intestino delgado são as porções em que a digestão e a absorção de nutrientes acontecem em maior escala, tá? Então, lá no estômago, que é essa porção dilatada, né, do sistema digestivo, o alimento triturado ele vai entrar em contato com o suco gástrico, né, que é formado ali por ácido clorídrico em maior parte, tá? Esse ácido já vai dissolver ainda mais esse alimento e depois o alimento passa para o intestino delgado, que é onde de fato vai ocorrer a maior parte da absorção dos nutrientes, tá? Então o alimento ele é quebrado para depois, né, aquilo que o corpo for precisar de nutrientes, isso tudo ser absorvido principalmente no intestino delgado, tá? Depois, ali no estômago e no intestino delgado, nós temos a ação de algumas glândulas, né? Como, por exemplo, a vesícula biliar, o pâncreas, né? Essas glândulas, elas secretam líquidos que vão também facilitar, que vão auxiliar o processo de digestão, tá bom? Então, eles vão, por exemplo, o pâncreas vai expelir uma secreção alcalina, né, que vai facilitar ali na quebra dos alimentos. Então, cada secreção tem uma função específica no sistema digestivo, tá? Então, no estômago, o alimento ele é mais dissolvido, quebrado, passa para o intestino delgado, onde ele vai ser ainda mais digerido e vai começar a ocorrer a absorção de nutrientes. Depois, aquilo que não for usado pelo organismo, as sobras, passa para o intestino grosso, né? O pouco de água que tem ali é absorvido, então no intestino grosso é onde ocorre a absorção principalmente de água, e depois dali, aquilo que não for ser aproveitado pelo organismo é expelido
na forma de fezes pelo ânus, né, que é a porção terminal do sistema digestivo, tá? Então é o sistema digestivo que faz todo esse trabalho, né? Pega o alimento ali, né, que você acabou de digerir, tritura, digere, né? Você absorve aquilo que você vai precisar, macro e micronutrientes, e o que não for aproveitado é expelido, né, pelo ânus, que é essa porção terminal do sistema digestivo, tá bom? Só um resumão para que vocês entendam. Após essa etapa de quebra, de digestão, de absorção, esse nutriente que está ali como resultado dos alimentos, ele tem que ser distribuído, né? E aí entra outro sistema que trabalha em conjunto com o sistema digestivo, que faz esse papel de circular, né, de distribuir os nutrientes por todo o corpo. Como vocês podem ver na telinha, esse sistema é o sistema circulatório, né? Acompanhe comigo na telinha a leitura. Após a quebra dos alimentos, para a obtenção dos nutrientes, entra em ação o sistema circulatório, responsável pelo transporte dos mesmos, né, dos nutrientes, bem como oxigênio e outras substâncias, como hormônios, tá? Então, o sistema circulatório não transporta só nutrientes, né? Ele transporta oxigênio, hormônios, tá? É um sistema que é o sistema transportador do nosso organismo, tá? Vocês podem ver aí na ilustração, né? Todo o nosso corpo ele é permeado de vasos sanguíneos, né? Dentro do vaso sanguíneo corre o sangue, né, que é o líquido em que estão ali imersos os nutrientes, oxigênio e hormônios, tá? Na telinha fala para vocês, ó, as substâncias são transportadas pelo sangue, né, que é o líquido que circula dentro dos vasos sanguíneos, tá? O órgão central responsável por bombear o sangue pelo corpo todo é o coração, tá? Então, o sangue ele circula pelo corpo porque existe uma bomba, né, que faz esse movimento de contração e empurra o sangue por todo o corpo, né? Essa bomba, né, é o coração, que é esse órgão muscular, tá? Então é importante que vocês entendam, o sistema digestivo, ele faz o papel da quebra e absorção de nutrientes e o sistema circulatório distribui os nutrientes, né, os macro e micronutrientes por todo o organismo, né? Todo o organismo vai precisar de macro e micronutrientes para conseguir, né, fazer as suas tarefas metabólicas, tá? Passando um pouquinho agora para um tema muito interessante, é importante que a gente fale aqui, já que a gente está falando de nutrição, né, de macro, de micronutrientes, é importante que a gente comente sobre a má nutrição, tá? Acompanhe comigo na telinha. Tanto a desnutrição como a obesidade são distúrbios provocados pela má nutrição, tá? Então, quando a gente fala de má nutrição, né, geralmente o que vem à mente é a desnutrição, né, aquela criança ou pessoa muito magra. Também, a desnutrição é um distúrbio de uma má nutrição. A pessoa ou consome alimentos que não promovem um ganho corporal, ou ela acaba não se alimentando adequadamente e perde peso, né? Só que a obesidade também é um distúrbio da má nutrição, né? O que é a obesidade? A pessoa ela consome muitos alimentos ricos em gorduras, né, e carboidratos e acaba não consumindo outros alimentos ricos em micronutrientes. Então ela acaba ganhando peso pelo esse consumo excessivo de macronutrientes, principalmente as gorduras, tá? Então, desnutrição e obesidade são distúrbios da má nutrição, tá? Quando a exposição à má nutrição ocorre em estágios precoces da vida, os prejuízos são maiores. Os prejuízos podem ser mau desenvolvimento de diversos sistemas do corpo, atraso no desenvolvimento cognitivo e predisposição ao aparecimento de outras doenças. Então, quando a criança, ali nos seus primeiros anos de vida, ela tem algum desses distúrbios, né, ou ela é desnutrida ou ela é obesa, ela está predisposta, né, a uma série de consequências, né, aparecimento de doenças que não são comuns naquela faixa etária, como, por exemplo, diabetes, pressão alta, doenças que geralmente acometem pessoas mais velhas. Crianças com má nutrição podem vir a adquirir essas doenças, tá? Além disso, já é provado que existe um atraso cognitivo, principalmente na questão da desnutrição, né? O organismo não tem os nutrientes que ele precisa, portanto, ele não consegue se desenvolver cognitivamente adequadamente, né? A criança ela tem um atraso na fala, ela tem um atraso no andar, tá? Então, essa má nutrição vai causar consequências, né, muito severas, principalmente nos primeiros anos de vida, tá? Partindo para o nosso exercitando, tá? 3 questões bem simples para revisar os principais pontos da aula. Nós temos aí na questão número 1. No caso de uma deficiência de algum micronutriente, é possível sua ingestão ou complementação que não seja pelo consumo de alimentos? 2. Por que a quebra de alimentos, que já começa na boca, auxilia o processo de digestão? 3. Após determinada refeição, completadas a digestão e absorção,
o nutriente majoritariamente absorvido foi a glicose, né, que é o açúcar. É correto afirmar que essa refeição estava constituída de... Bem simples, né? Bora lá? 3, 2... Resposta da 1, gente. Sim, existem suplementos que podem ser ingeridos, né? Então, a questão pergunta se existem formas que não sejam da alimentação de você complementar, né, essa necessidade de micronutrientes. Sim, no mercado, principalmente nas farmácias, você vê aí vários suplementos vitamínicos que vão suplementar a sua deficiência de micronutrientes, tá? É claro que essa suplementação ela tem que ser acompanhada pelo médico, tá? A 2 pergunta, né, por que a quebra de alimentos, que já começa na boca, auxilia o processo de digestão, tá? Quando você tritura o alimento na boca, né, ali pelos dentes, uma trituração mecânica, como você tem vários pedaços, isso vai facilitar a ação das enzimas, né, a ação dessas substâncias que vão dissolver os alimentos, né? Então, é mais fácil você dissolver algo que está em vários pedaços do que um bloco inteiro de pão, por exemplo, né? É mais fácil você digerir o pão quando ele está em migalhas, né? E é por isso que a mastigação, a trituração dos alimentos, ela é tão importante. Quando você não... algumas pessoas têm o hábito de não mastigar também e acabam ingerindo o alimento em grandes blocos, né? E depois ela sente que o estômago está pesado, né? Que está ali uma digestão, não está ocorrendo muito bem. É exatamente por isso, porque o alimento está em blocos e isso dificulta a ação das enzimas, né? Que vão quebrar aquele alimento. Então o ideal é você triturar bem, mastigar bem os alimentos para aumentar a superfície de contato, tá? E a 3 pergunta, né, que após uma refeição, o nutriente majoritariamente absorvido foi a glicose. Então, basicamente, a questão pergunta qual o macronutriente, né, formado majoritariamente por açúcar, por glicose. A pessoa teve uma refeição e no sangue dela, depois no organismo, foi observado que tem bastante açúcar, né? Esse açúcar vem de qual refeição? Ela tem ali algumas opções: filé de carne na brasa, camarão frito, ovo frito ou batata cozida? É claro que é a batata cozida, né, gente? Porque a batata ela é um carboidrato. Lembra lá dos macronutrientes? Um carboidrato é fonte de açúcar, né? As 3 primeiras opções são proteínas, né? Que fornecem uma certa quantidade de glicose, mas não não tem essa função preponderante de fornecer açúcar para o nosso organismo, tá? Os macronutrientes que fornecem isso são os carboidratos. Por isso que a resposta correta é a batata cozida, tá? Então é isso, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido, né, o que é a nutrição, o que são os nutrientes, a classificação de macro e micro, quais são os sistemas que trabalham em conjunto para fazer, né, essa quebra, digestão e absorção e distribuição dos nutrientes, tá bom? Essa aula fica na plataforma Edu. Desejo bons estudos e até a próxima.